É verdade que nesta era cristã não há nenhuma classe divinamente ordenado para ficar entre o Senhor e o seu povo. É verdade que todos os crentes são um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Mas isso não significa que não há oficiais divinamente chamados e qualificados por Cristo para administrar as questões do seu reino e que todo cristão pode considerar-se no direito de pregar o seu evangelho e administrar as suas ordenanças. Não, de fato, muito longe disso. Nada senão uma grande desordem pode acontecer no lugar onde cada Tom, Dick e Harry dispõem-se a executar a obra para o qual ele não está qualificado. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, ou seja, doutores, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3:1. A palavra que é aqui traduzida como mestres significa doutores, sendo o plural do usado em João 3:10. Tu és mestre em Israel? A coisa grave é que os doutores referidos em 2 Timóteo 4:3 não são divinamente chamados, mas autonomeados, de modo que eles podem ser facilmente identificados por sua oposição à verdade. Nenhum desses doutores que lemos acredita na eleição incondicional, redenção particular ou no sabá cristão. Não somente houve uma multiplicação notável de doutores religiosos durante os últimos 50 anos, mas também o recrutamento de cristãos professos tem, em muitos casos, sido pressionado pelo fazer obra pessoal. Em alguns círculos de predominância considerável de jovens cristãos, de ambos os sexos, é ensinado que é o seu dever sagrado tornar-se um ganhador de almas e que só por frequentemente conduzir pecadores a Cristo poderão ter sua vida espiritual em estado saudável. De vez em quando, recebemos cartas de pessoas que foram trazidas à profunda angústia por tais ensinamentos errôneos. Eles não se sentem qualificados para a tarefa, mas não querem ser taxados de estranhos por seus amigos. Eles ignoraram os instintos de moderação e decência e divulgam aos seus conhecidos a respeito de Cristo apenas para serem repelidos e sentirem-se miseráveis por falta de sucesso. Então, eles temem que deve haver algo seriamente errado com eles mesmos, entendendo que Deus retém a sua bênção a seus esforços. Claro que tais doutores e líderes fazem pretensão de apelar para as Escrituras em apoio aos seus caprichos. Pretensão, dizemos, pois eles não podem encontrar uma única frase, tanto no Velho ou no Novo Testamento, onde o Senhor ordenou o recrutamento do seu povo para comprometer-se em qualquer atividade deste tipo. O que então eles fazem? Ora, eles deturpam a palavra de Deus e erroneamente manejam a mesma. Pregar o Evangelho não é brincadeira de criança. Isso exige um vasto conhecimento das Escrituras, longo preparo na escola de Cristo, um conhecimento experimental do seu conteúdo e uma capacitação especial do alto. Neófitos estão impedidos dessa vocação santa. 1 Timóteo 3:6. E em vez de tentar expor os mistérios divinos, eles mesmos precisam ser cuidadosamente doutrinados. Esta era decadente e vã, não há nada que deveria nos espantar. Há quem diga que o termo embaixadores seria suficiente o bastante para impedir erros indesculpáveis. Um embaixador é o representante oficial de uma nação devidamente autorizado. Um embaixador é o representante oficial de uma nação devidamente autorizado a agir em nome do seu soberano. O rei George tem o seu embaixador em Washington. Mas suponha que cada cidadão britânico que reside agora nos Estados Unidos devesse ocupar-se dos assuntos diplomáticos e alegar ser embaixador do Tribunal de St. James. Isso não apenas seria inútil, mas eles fariam a pessoa errar e criariam uma enorme confusão. E isso é exatamente o que esses obreiros pessoais fazem. Não chamados por Deus, sem a qualificação do Espírito, possuindo apenas o conhecimento superficial da genuína verdade, eles distorcem o Evangelho e iludem aqueles cujos ouvidos eles ganham. É neste exato ponto que um dano incalculável é feito. Indevidamente, eles lecionam uns aos outros
toda uma falsa concepção do propósito de Deus e de seu desígnio para o Evangelho. Esses obreiros pessoais têm se levantado somente para enganar e seduzir os incautos, dizendo a todos que os ouçam que Deus ama a todos, que Cristo morreu para a redenção de toda a raça humana. Eles asseguram aos seus ouvintes que eles podem ser salvos imediatamente por simplesmente aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. Eles não sabem que Deus odeia a todos os que praticam a iniquidade, Salmos 5:5, e que Cristo morreu para salvar o seu povo dos seus pecados, Mateus 1:21. Eles dizem pouquíssimo ou nada sobre os requisitos de Deus, as justas demandas de sua lei, o fato de que sua ira se revela do céu contra toda a injustiça e impiedade, Romanos 1:18, e que os ímpios devem sinceramente arrepender-se e abandonar seus pecados antes que eles possam obter misericórdia. Este movimento dos obreiros pessoais é um barateamento do Evangelho, uma redução do padrão de Deus, uma perversão de sua verdade, e tem produzido uma geração de professos não regenerados, que agora infestam as igrejas e congregações. O fazer convertidos é o seu objetivo, e a quantidade em vez de qualidade é o grande desejo. Nós estávamos pessoalmente familiarizados com um desses obreiros pessoais que teve formação de 3 anos em uma grande instituição bíblica. Ele prometeu ganhar uma alma para Cristo todos os dias naquele ano. Conhecemo-lo após uma tempestade, e ele nos disse que o clima tinha infelizmente interferido com seu planejamento. Naquelas horas estava tudo tão encharcado que não havia ninguém nos parques públicos a quem ele poderia abordar. Ele estava então 5 almas atrasado e nos disse: tenho que compensar o tempo perdido e ganhar 6 almas para Cristo hoje. A coisa trágica é que tão poucos nos dias de hoje conseguem ver algo de errado com essa blasfêmia horrenda. É desnecessário examinar todas as passagens dirigidas a estes doutores em relação aos seus erros, mas vamos olhar para mais uma ou duas. O que ganha almas é sábio, Provérbios 11:30. Sim, porque ele foi especialmente chamado, qualificado e reconhecido por Deus. Apenas deixem a Escritura interpretar a Escritura. Mas um jovem cristão nunca é comandado a abrir a boca no testemunho de Cristo? Nós não dissemos isso, mas ele deve ter muito cuidado, ou de outra forma ele será culpado de desobedecer à ordem divina. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Mateus 7:6. Nós não erraremos grandemente se formos regulados por essa exortação. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3:15. Acautelemo-nos com o fogo estranho. Zelo, que não está de acordo com o entendimento. Estejamos atentos para que o Senhor naquela ocasião não nos pergunte: quem requereu isto de vossas mãos? Isaías 1:2. Leamos diligentemente a totalidade das epístolas e veremos onde os membros de qualquer igreja foram exortados a fazer a obra pessoal ou tentar ganhar almas para Cristo. Você verá que em nenhum lugar. Então, seja regulado pela palavra de Deus, apesar de todos os seus associados religiosos considerarem você frio, egocêntrico ou severo.